A adoção de boas práticas pode aumentar a produção de trigo em 1,5 milhão de toneladas no Brasil. A pesquisa abrangeu 29 cooperativas responsáveis por grande parte da produção do cereal no país, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, além do Distrito Federal. Vamos falar ao vivo com o chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti. Olá, Gustavo. Bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição que abre a Semana do Bem da Terra. Muito interessante essa pesquisa, esse raio-x que vocês fizeram frente aí a um modelo que vem incrementando e trazendo mais um potencial produtivo para o nosso país, que é o incremento da produção de trigo. Como que foi feita essa pesquisa? Quais os resultados que vocês chegaram, né? Além desse 1,5 milhão de potencial a mais? Discorra aqui para nós. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Um prazer estar aqui com você nessa manhã no Terra Viva, com sua audiência. Ainda mais para falar num tema tão caro para nós, daqui da pesquisa agropecuária brasileira, da Embrapa, não só da minha unidade que eu represento, da Embrapa Territorial, mas de diversas outras unidades da Embrapa que têm trabalhado com afinco para essa redução das folgas de produtividade das diversas culturas brasileiras. Mais especificamente, nesse trabalho que nós realizamos em parceria com a Embrapa Trigo, com as folgas de produtividade ou folgas de rendimento, que nada mais é que a amplitude, a diferença entre que os produtores mais tecnificados que nós temos, o quanto eles produzem e quanto a média dos demais produtores está alcançando na realidade de campo. Tá? Por que isso é interessante? Porque ao identificar essa diferença entre o que os melhores, os mais tecnificados estão conseguindo e o que nós temos na realidade, nós podemos identificar quais são as falhas, os problemas, as lacunas que nós temos dentro dos sistemas de produção de trigo que estão nos limitando a atingir esses novos patamares de produtividade. Isso trata, dentro de uma estratégia, da gente aumentar de forma vertical a nossa produção de alimentos. Significa produzir cada vez mais dentro de uma mesma área agrícola. Para isso, nós identificamos, dentro desse projeto, quais seriam as melhores práticas a serem transferidas para os produtores rurais, sejam elas promotoras de produtividade ou sejam elas protetoras da produtividade. Tem uma diferença entre esses dois conceitos, porque o primeiro deles, para você promover produtividade, você tem que usar uma genética atualizada, a melhor genética disponível no mercado, sementes certificadas, colocar a quantidade, a qualidade do fertilizante no momento certo, na hora certa, na profundidade certa para você fazer sua adubação, trabalhar com um sistema de produção integrado, onde você tem uma calagem já bem feita para você colocar o seu fertilizante na terra, e também trabalhar com práticas que sejam protetoras dessa produtividade. Essas práticas estão muito mais relacionadas a impedir perdas de produtividade, seja pelo ataque de pragas, pelo ataque de doenças, pelo ataque de plantas daninhas. Então, é você posicionar os melhores produtos, os melhores defensivos agrícolas que nós temos para impedir problemas de queda de produtividade. Então, quando nós juntamos essas boas práticas que a ciência agropecuária já tem, desde as universidades, dos institutos de pesquisa, da extensão rural e da própria Embrapa, quando nós temos a oportunidade de levar essas tecnologias ao produtor rural brasileiro, e esse produtor, que já é sabidamente conhecido por ele ser um bom adotor, ele tem essa boa capacidade de adoção de tecnologias dentro das propriedades dele, o ganho de produtividade é incrível. Então, juntando todas essas folgas de produtividade que nós temos identificados nesses territórios da agropecuária do trigo, nós verificamos que é possível conseguir conquistar até um novo patamar de 1,5 milhão de toneladas a mais, sem alterar a nossa área plantada, somente com os produtores que já cultivam e podem ter um ganho de tecnologia dentro de suas propriedades rurais e seus sistemas de produção de trigo. Foi muito interessante que você colocou, né? Porque fazendo, digamos, um equilíbrio, um balanceamento entre aqueles que já conseguem, já alcançam níveis recordes ali de produtividade, com os que estão na média e até muitas vezes abaixo dela. Então, ver de fato o manejo mais adequado, o que fazer, a hora, semente certificada, toda a questão do processo, né, calagem,
colocação ali dos fertilizantes também, ou seja, é você ter em mente que ao adotar essas práticas você não vai precisar ampliar mais a área, né? Mas sim, de fato, a gente tem um potencial produtivo a ser alcançado e que é possível. E que, inclusive, por meio da Embrapa também vem sendo feitas diversas pesquisas ali para o trigo no Cerrado, que é uma região que cresce muito, né? Inclusive, o próprio presidente Moretti vem falando muito, destacando tudo isso já há um bom tempo. Ou seja, como é que andam os avanços dessas pesquisas da Embrapa também, Gustavo? Maravilha, Renata. São duas vertentes que elas caminham em paralelo. São trabalhos que são desenvolvidos de forma conjunta para atingir esse grande objetivo que nós temos de sermos autossuficientes na cultura do trigo. A primeira delas é a que eu mencionei nesse estudo que realizamos de folga de produtividade para a gente conseguir aumentar a produção de forma vertical, aumentar a nossa produtividade da cultura do trigo. E nós temos essa outra vertente, que é os nossos amigos da Embrapa Trigo, capitaneados pelo Dr. Jorge Lemansky, que é o chefe-geral lá, em parceria com diversas unidades da Embrapa, seja lá com a Embrapa Cerrados, do meu amigo Sebastião Pedro, e até mesmo com a Embrapa de Roraima, lá no hemisfério norte do Brasil. A Embrapa tem trabalhado com novos materiais genéticos, com um novo posicionamento da cultura do trigo, uma parte dele é feita em sequeiro, mas boa parte dele trabalhado com o trigo irrigado, para a gente conquistar novas fronteiras agropecuárias para a cultura do trigo. Então, seria expandir também de maneira horizontal a cultura do trigo, que tem uma capacidade muito interessante de se ajustar a novos sistemas de produção, numa janela de cultivo, principal, onde nós temos ainda muita carência de materiais, que é o cultivo de outono e inverno. E o trigo tem uma capacidade fantástica de se encaixar nessa janela e também proporcionar benefícios para esses sistemas de produção, por meio da rotação de culturas, de uma palhada de qualidade. Então, é um sistema que traz benefícios não só para a diversificação da produção agropecuária do produtor rural, mas também para o sistema de produção como um todo, que se beneficia de todos esses processos de rotação de cultura, de quebra de pragas e doenças por meio da troca dessa alternância dentro desses sistemas de produção que escapa do tradicional soja-milho e acaba encaixando uma nova cultura. E, além disso, vai ao encontro de um objetivo muito grande que o Brasil tem, de cada vez mais olhar de forma diferenciada para cultivos onde ele ainda é importador de alimentos. E o trigo é um dos últimos deles, né? Uma das últimas culturas que nós ainda importamos alimentos é a cultura do trigo. Hoje o Brasil tem um mercado de cerca de 13 milhões de toneladas de trigo. E nós produzimos, em 2022, a perspectiva de produção para 2022 é que nós alcancemos até 9 milhões de toneladas. Ou seja, temos ainda um intervalo de mais de 4 milhões de toneladas para atingir essa meta de autossuficiência no trigo. Não significa que nós vamos deixar de importar, porque boa parte do nosso trigo também é exportado, né? O trigo é uma cultura que tem condições particulares, então existem trigos específicos para panificação, trigos para indústria, trigos que dão uma melhor massa, outros que vão mais direcionados para biscoitos, bolachas, tá? Então, para cada finalidade existe um tipo de trigo mais específico. Então, sempre vamos ter um pouco de exportação e sempre vamos ter um pouco de importação para conseguir satisfazer todas as cadeias produtivas e as cadeias industriais que nós temos aqui para a utilização do trigo. Mas, de forma integrada, aumentando a nossa área, trabalhando com novas áreas produtivas, novos sistemas de produção e uma nova fronteira agrícola para o trigo, e reduzindo as folgas de produtividade, eu tenho certeza que muito em breve o Brasil vai atingir essa meta de ser autossuficiente na produção de trigo. Exatamente, só para ficar bem claro aqui para a nossa audiência, até quando, né, que vocês fazem essa projeção de autossuficiência do trigo, Spadotti? As projeções mais conservadoras que nós temos, que trata das incertezas de mercado, das incertezas climáticas, são modelos matemáticos que levam em consideração não só as boas fases da agricultura, mas também levando em consideração que podemos ter alguns tipos de quebras. Nós temos trabalhado com perspectivas conservadoras de atingir essa meta da autossuficiência do trigo em 10 anos, mas estudos mostram que se a maré for mais favorável, as safras forem mais regulares, a gente conseguir trabalhar dentro de janelas de oportunidades bem feitas e os produtores, se forem incentivados a essa produção, se o mercado remunerar bem por essa produção de trigo,
nós temos potencial de conseguir a autossuficiência de trigo em menos de 5 anos. Excelente, muito bom. Então, a gente dividiu um pouco, né, desse cenário atual do trigo, projeções também. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui e até uma próxima oportunidade. Uma excelente semana para todos vocês. Boa semana para vocês também, para sua audiência, Renata. Contem sempre com a Embrapa. Um abraço. Obrigada, igualmente.